Tati até fez uma afirmação aqui, ó. Tem suporte dependendo da região. Se a região não tem muitos imigrantes, é difícil. Você viveu alguma situação difícil, assim, quando você era adolescente, que você estudava aqui? Eu sei que faz um tempo, mas às vezes acontecem muitas situações de bullying, né? E às vezes os pais às vezes, têm até medo, assim, tipo, nossa, o que será que meu filho vai sofrer quando for para lá? Essa questão da Sim. língua, né? Você foi absorvendo, beleza? Mas e de um modo geral, assim, rola muito isso? Rolou com você? Olha, quando eu cheguei aqui, eu fui para Boston, né, para Massachusetts, e eu morava em Everett, é uma cidade bem grande. Então, eu tinha sim todo o suporte, porque ali tinham muitos imigrantes. Aí, boa observação. Quando eu ganhei os meus filhos, a gente foi morar na cidade pequenininha, tá? Lá é uma cidade pequenininha que os meus filhos eram os únicos brasileiros da escola, tá? Só que acontece, eles não tiveram problema porque eles são americanos, eles nasceram aqui, a primeira língua deles é inglês, não português. Por mais que eles entendam, a primeira língua deles é inglês. Então, eles não tiveram essa dificuldade. Mas o que eu via com crianças que chegavam? Eles não tinham o suporte que eu tive naquela época, porque realmente não tinha muito brasileiro, mas sim eles têm sempre um programa, toda a escola aqui tem, pelo menos que eu saiba até então, tem um projeto, alguém, uma classe, alguma coisa que ampara as pessoas que não falam a língua. Que às vezes não tem português, mas tem espanhol, que você vai se virando. E outra coisa, igual eu falei, a criança, quando ela vem para cá, ela aprende muito rápido. E se também ela ficar muito naquela zona de conforto, só falando a língua dela, ela não vai desenvolver. Então, assim, os primeiros dias vai ser difícil de qualquer maneira. Ela tendo suporte na língua ou não, vai ser difícil, mas rapidinho aprende, rapidinho pega. Eu falo pela minha experiência, eu tinha o suporte, mas não era todas as aulas. Eu tinha uma aula que era com esse professor brasileiro e as minhas outras aulas era tudo com professor americano. Eu tinha que realmente me virar. E tinha, lógico que tinha pessoas na classe que falavam português, então quando eu não sabia um pouquinho, eles traduziam para mim, eles me ajudavam. Mas assim, é tudo questão de comunicação também, né? Todos os imigrantes que vêm para cá, que entram na escola, a escola sabe que eles acabaram de chegar, que são de outro país, e eles tentam acomodar da melhor maneira possível. Agora, com relação a bullying que você falou, isso acontece muito, tá? O meu filho já sofreu bullying. Eu nunca sofri, mas o meu filho já sofreu bullying várias vezes aqui. E eu acho que isso também vai muito da personalidade da pessoa. O meu filho é um menino muito tranquilo, muito de boa. Era, né? Porque agora na adolescência tá mostrando as garras. Mas tudo bem. Naquela época, mais cedo, ele era muito tranquilo. Então, tipo assim, ele sofria muito bullying, porque ele era muito na dele, muito tranquilo. E tem uns meninos maldosos, né? Que quer que você faça as coisas do jeito dele, se você não fazer, aí eles ficam tirando onda da sua cara. Isso sim acontece aqui, eu não vou mentir para vocês, acontece. Mas é aquela coisa, comunicação, eu sempre conversei com meu filho, porque eu já conhecia o filho que eu tinha, né? Se você algum momento sofrer bullying, fala pra mim. E acabou que ele não falou, a gente acabou descobrindo por um episódio que ele teve de nervoso, que a gente descobriu. Mas eu sempre conversei muito, olha, se acontecer alguma coisa na escola, me conta, porque aí eu posso correr atrás, eu posso resolver pra você. Ah, mas é tranquilo e não é. É tranquilo, é assim, todos os lugares têm todas as situações, né? A gente tem que saber lidar com elas quando elas aparecem, né? E não é porque a gente é imigrante que a gente não pode ir lá e brigar pelo nosso direito. Lógico que pode. E já rodei baiana várias vezes na escola, não queria nem saber. É meus Sério? filhos. Oxe, sim. Eu sou baiana, meu filho. Eu sou craque nisso. Tá certo. E conta pra nós, você chegou a fazer o college aqui também, Não, universidade? Não. não fiz college, não. Igual eu falei, eu não tinha documento na época, então assim, se você fizesse um, outra observação que ainda não sabe, as escolas aqui são públicas e são ótimas. Tem escola particulares também, mas não tem necessidade. A não ser que você tenha muito dinheiro para pagar, né? E mesmo assim, às vezes até quem tem muito dinheiro coloca o filho na escola pública mesmo, porque é boa as escolas. Depende da região, é boa. Em Massachusetts, a maioria dos lugares são boas. Aqui na Flórida, você tem que selecionar onde você mora realmente para você ter uma escola melhor. Porque quem faz as escolas são os alunos. Aquela o povo que mora, né? Então tem alguns lugares aqui que não são muito bacanas. Aqui onde eu moro aqui justamente por causa das escolas dos meus filhos, para ter uma qualidade melhor para eles. Mas naquela época, como eu não tinha documento, se eu fosse para a escola, eu ia ter que pagar muita grana. Eu não conseguia nem pegar bolsa de estudos, porque eu não tinha documento, né? E eu não ia poder receber eu não ia poder receber o meu diploma, porque eu não É. tinha documento.
Aí eu optei por não ir também, meus pais não tinham condições de pagar para mim. E E eu essa não e eu não tinha pode falar. essa é uma situação, desculpa te interromper, uma situação bem delicada, porque, eu bato hoje muito na tecla, né, porque eu tenho outro canal também, onde dou dicas e tudo, nesse canal também, e eu bato muito na tecla que às vezes os pais até querem dar um futuro melhor para os filhos. Só que chega um determinado momento que o filho se dá conta que ele é uma pessoa indocumentada nos Estados Unidos. Quando que você se deu conta que você era uma criança, uma jovem indocumentada, e que você tinha algumas limitações em relação à vida que os seus colegas tinham também? Olha, demorou um pouco para essa ficha cair, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha noção de documento, de você ter um social para você ser legal, de você ter um green card. Eu não tinha noção nada disso. Eu tinha chegado aqui, estava estudando, estava tendo a minha vida tranquila, eu não tinha noção disso. No tanto que, quando eu cheguei aqui no ano de 1998, tinha uma lei, uma anistia aberta para legalizar as pessoas que estavam naquela. Uma lei, foi a última anistia que eles abriram. E ela fechou no ano de 2000. Eu já estava aqui. Por falta de informação, eu nunca entrei nessa lei. Eu não pude me legalizar naquela época, porque o meu pai não sabia, meus pais não sabiam, então nunca correram atrás daquilo. Quando a lei fechou, que a gente ficou sabendo, meu Deus, a gente ficou aqui esse tanto tempo, poderia estar legal no país, e a gente não sabia, então a gente perdeu essa oportunidade, e até de lá para cá eles nunca mais abriram nenhuma anistia, né, para você se legalizar aqui. Então, assim, quando foi que caiu a minha ficha de que era importante? Talvez quando eu tirei minha carteira de motorista. Eu tirei minha carteira de motorista com 18 anos. Eu consegui tirar minha carteira de motorista aqui pela escola. E naquela época podia, eles deixavam, sabe? E eu consegui, mas não consegui renovar. Foi a única carteira que eu tirei, a primeira carteira. Aí que eu entendi a importância de ter um social, de você ser legal aqui dentro, porque você começou a se limitar. Aí comecei a entender de que eu era muito limitada. Para trabalhar naquela época não era tanto, porque a gente sempre dava um jeitinho naquela época. Hoje em dia não tá dando mais jeitinho, não. Hoje em dia, se você não tiver, você tem lugares que você não consegue trabalhar mesmo. Você tem que ter o documento para trabalhar em certos lugares, né? Então, foi aí que eu, mais ou menos, eu te diria com uns 18, 19 anos que eu me dei conta. Já tinha passado há muito tempo e perdi uma grande oportunidade, mas tá bom. Foi Aquela coisa. aquela lei do Clinton, se eu não me engano, né? Sim, eu acho que foi. Foi a última anistia que eles abriram, que você pegava o documento. Na época, muito tempo atrás, também tinha uma tal de uma loteria, que você se inscrevia nessa loteria e você, se você fosse sorteado, você ganhava o green card. Eu tenho vários amigos que foram sorteados na loteria e Sério? ganharam o documento pela loteria. Eu nunca consegui. Brasileiro? Brasileiro, vários. Era uma Eu ouvi loteria que tinha. falar, tem até um brasileiro que eu conheço aqui, que ele falou assim que a mãe dele ganhou há muito tempo atrás numa loteria de cartão de crédito. Não, essa loteria essa de cartão de crédito eu não conheço. Eu Essa também nunca vi. loteria é de imigração mesmo. Você era sorteado para ficar legal no país. Simples assim. Caraca. Depois você Só passa que o isso contato deles aí que eu quero não entrevistar tem também. mais, amigo. Não, Ah, essa galera, isso não tem mais. Isso tem. Nós estamos falando de quê? 24 anos? Estamos falando de uns 19 anos atrás.